Bom dia, irmãos. Agora funcionando tudo. Hoje, então, irmãos, nós vamos continuar nas aulas que têm sido dadas nesse ano da identidade presbiteriana. E a aula de hoje, como nós estamos vendo pelo título, vai ser sobre José Manuel da Conceição. O José Manuel da Conceição foi o primeiro pastor brasileiro evangélico. E para nós, realmente uma referência no trabalho de evangelizador que ele desenvolveu. Foi José Manuel da Conceição, sem dúvida, é um dos pilares do cristianismo evangélico, da reforma evangélica aqui no Brasil. Então, nós vamos iniciar esse estudo nessa manhã. E iniciando o estudo, eu estou trazendo esse texto para a nossa referência. É o texto de Lucas, no capítulo 8, os versículos de 5 a 8, e Jesus nos instrui dizendo essa parábola. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou pedir para o presbítero Davi nos dirigir uma oração a Deus. Pai Santo, nós estamos mais uma vez na Tua casa e nos achegamos a Ti em oração nesta manhã para Te agradecer por tão maravilhoso culto em que pudemos louvar e agradecer o Teu santo nome. E nesse momento, ó Deus, nós Te pedimos que abra nossa mente, nossos ouvidos, nosso coração, para que possamos receber de Ti o ensinamento e o estudo da Tua palavra. Receber, Senhor, o estudo que foi preparado para ensinar o Teu povo, para que possamos ter base, para que possamos ter conhecimento e para que nossos horizontes sejam expandidos na Tua palavra, para que esse mundo Te conheça, não só, Senhor, pelas nossas palavras, mas pelos Teus atos e pelos ensinamentos que nós temos recebido aqui. Pedimos a Deus que Tu abençoe o Teu servo que vai trazer esse estudo, capacite-o cada vez mais. Orienta o Senhor, é o que Te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Então, irmãos, aí eu não sei se estão enxergando bem, mas aqui nós temos um desenho, fotografia da cidade de São Paulo em 1840. Isso aí, imagine, irmãos, que o que nós estamos vendo aí, essa região toda aqui, é o pátio do colégio, centro da cidade de São Paulo, onde nós sabemos hoje que está cheio, cercado de grandes construções, mas aí está. Aqui era o centro e o início da cidade de São Paulo, que se iniciou com o trabalho dos jesuítas lá em 1550, e eles iniciaram construindo realmente uma capela, um lugar ali que trataram de fundar a cidade aqui nos campos de Piratininga. Duas pessoas aqui apresentadas com os trajes da época, e aqui pavimentada já a região, mas com pedras. Então os irmãos podem notar, essa era o centro da cidade de São Paulo, e no centro da cidade, na mocidade de José Manuel da Conceição, quando ele
teria 18 anos, porque o José Manuel da Conceição, vamos ver, se trata de uma biografia, um estudo biográfico, mas o estudo biográfico que nós temos feito aqui com todos os outros personagens que Deus identificou e selecionou para serem seus agentes no plano que estabeleceu e na obra que é a história de Deus, nós estamos vendo que essa biografia, ela nos instrui, nos indica o que nós podemos olhar na vida dos outros, mas que provavelmente, e sem dúvida, também se refere às nossas vidas. E José Manuel da Conceição nasceu na cidade de São Paulo, em 1822, em 11 de março, 200 anos atrás. E ele nasceu, foi batizado na Igreja da Sé, e no dia 24 de março, os pais dele não se demoraram muito para batizá-lo. E o padrinho dele foi o padre José Francisco Mendonça, que era tio-avô, era tio da sua mãe. E ele foi o padrinho que o acompanhou e levou na Igreja da Sé, que era já a catedral, era a cátedra do bispo de São Paulo. Ele foi lá batizado. A família dele morava aqui em São Paulo. O pai dele era um especialista, era um cortador de pedra de construção. Era um homem, digamos, era um português que imigrou para o Brasil. A sua mãe era neta de imigrantes portugueses dos Açores, e eles moravam na região de São Paulo. Vieram para cá porque não tinham nascido aqui nessa região. A mãe dele e o pai tinham nascido em Portugal, mas moravam em São Paulo. Mas 2 anos depois dele ter nascido, esse tio-avô, José Manuel, que era o seu padrinho, ele foi transferido como vigário de uma cidade ao sul de São Paulo para Sorocaba. Aliás, a transferência naquela época, um ponto interessante que nós devemos acompanhar: durante o Império e mesmo antes em Portugal, a Igreja Católica, digamos, tinha uma condição especial. A Igreja Católica em Portugal e no Brasil era uma igreja que nós chamamos de, digamos, regalista. O sistema tinha sido estabelecido, eu creio que foi até mencionado em uma das nossas aulas aqui que foi dada. Em 1550, o rei de Portugal estabeleceu um acordo com o Vaticano, e através de um grande pagamento de ajuda financeira, para ajudar inclusive a construir lá, digamos, a São Pedro, a abadia e tudo mais, eles fizeram um acordo que o rei de Portugal nomearia todos os bispos em Portugal e todos os seus domínios. Então passou a ser uma espécie de igreja anglicana, nada a ver com, digamos, coisas, mas o mesmo sistema. Praticamente o chefe da igreja em Portugal era o rei de Portugal, porque ele nomeava os bispos. Os bispos são os que ordenam os padres. Então a igreja de Portugal passou a ter uma condição muito especial, aliás, única, entre todas as igrejas no catolicismo. E isso se estendeu para o Brasil, na época que a coroa, durante a época de colônia, e também no período que se tornou república, a independência brasileira. Na república, o Estado se tornou laico, mas durante a monarquia brasileira e na independência, o rei do Brasil trouxe para si como herança a sequência histórica do acordo feito lá no século XVI do regalismo. Quem nomeava os bispos no Brasil era o rei. Ele escolhia aqui no Brasil. E como nós mencionamos, e talvez creio que foi mencionado em uma outra aula, houve um evento de muito grande importância em Portugal e com consequências no Brasil, em 1750, que foi a expulsão dos jesuítas de todo o reino e colônias de Portugal, e por consequência do Brasil, onde os jesuítas tinham uma presença
dominante. E foram expulsos em 1750 e todas as suas propriedades, toda a sua influência no Brasil inteiro, como em governo, em educação, na igreja, foi retirada 70 anos antes aqui, um pouco por volta, foi na década de 1750, eu creio que 1759, que o Marquês de Pombal editou por ordem do rei a expulsão dos jesuítas. E o regalismo então se reforçou muitíssimo no Brasil. Então essa lembrança é porque, para se tornar vigário permanente em alguma das paróquias, inclusive em Sorocaba, para onde temos, havia uma espécie de concurso. Os padres, e padre aí nesse caso tinha que, um ponto interessante, tinha que ser digamos, da ordem de presbítero, pelo menos. Na Igreja Católica existe a ordem sacra, que é digamos, com algumas idas e vindas recentes. Então se inicia com subdiácono. Algumas décadas atrás um papa extinguiu a ordem dos subdiáconos, mas o outro papa que seguiu algum tempo depois retornou à ordem dos subdiáconos. Então é a ordem sacra, subdiácono, diácono, presbítero e bispo. Então essas são as ordens sacras na Igreja Católica que dão autoridade. E para ser vigário permanente de uma igreja, e mesmo para cuidar dos sacramentos, é necessário a ordem, pelo menos de presbítero, para a missa, para, digamos, a distribuição digamos, do sacramento da Eucaristia. Então esse tio-avô de José Manuel da Conceição fez um concurso e ele é um homem muito respeitado, bastante estudioso. Parece que foi com grande facilidade ele ganhou o direito de ser o vigário permanente da cidade de Sorocaba. Para lá foi, e 2 anos depois do nascimento da família de José Manuel da Conceição, foi a família do José Manuel da Conceição, os seus pais, pai e mãe, ele foi o único filho digamos, desse casal, foram para Portugal, ele com 2 anos. Nesse período de 1800, eu não pude apurar com exatidão o ano que faleceu a mãe de José Manuel, mas deve ter sido por volta de 1827, 28, quando ele tinha ali por volta de 6 ou 7 anos de idade. E a mãe morreu. O seu pai, que digamos, trabalhava por contrato em obras, ele continuou recebendo, digamos, esses contratos, e não trabalhava só na região de Sorocaba, trabalhava em vários pontos da província de São Paulo. Então ele decidiu deixar José Manuel da Conceição aos cuidados desse tio-avô, que passou a cuidar dele. E o José Manuel da Conceição até registra, digamos, em alguns dos seus livros, que o padre José Francisco Mendonça, irmão do meu avô, Manuel Francisco Mendonça, criou-me e educou-me. E um ponto também muito interessante, referente à vida de José Manuel da Conceição e da condição religiosa, é que o José Manuel da Conceição, anos mais tarde, quando ele já tinha deixado o romanismo e era, inclusive, ministro do Evangelho, descrevendo a respeito exatamente sobre o Evangelho, ele comentava, né, na crença do Evangelho, viveram os nossos pais e nessa crença, nela morreram. Ou seja, tinham uma vida cristã, mas como nós temos observado, uma vida cristã que era mesclada de tradições e crenças não evangélicas, não bíblicas, mas havia, pelo que se pode apurar dos testemunhos não só de José Manuel da Conceição, mas dele particularmente, e olhando numa visão evangélica, diziam que viveram na crença do Evangelho. Aí, daí a alguns anos,
o estudo, naquela época não havia escola pública em geral, do ponto de vista de como nós conhecemos hoje. Mas as crianças, então, eram deslocadas para algumas escolas, usualmente, e eu creio que quase sem exceção, particulares, ou que os pais ou alguém tratava de promover esse estudo. E ele foi, o tio dele, o colocou para um estudo formal nessa escola do Mestre Jacinto, que era uma escola particular lá, em Sorocaba, reconhecida, bastante, digamos, usual, tradicional, e lá ele aprendeu o fundamento de uma educação, que era aritmética, gramática do português, história, aí entrando outros pontos, né, latim. O latim era, digamos, bastante frequente em qualquer educação formal no Brasil, em Portugal, possivelmente também na Espanha, como, digamos, elemento necessário para os jovens, as crianças. Aprendiam, alguns de vocês, não sei, talvez os mais, digamos, os mais longevos, eu particularmente tive essa experiência. Eu, no meu período de escola, de segundo ciclo, eu tinha latim, estudei latim há algum tempo, então, digamos, a minha ignorância hoje do latim não tem justificativa. Então, mas a colocação era que o José Manuel da Conceição tornou-se, digamos, rapidamente um grande e bom conhecedor do latim. Literatura clássica e também o catecismo, a religião oficial da monarquia e tanta colônia era o catolicismo, então fazia parte da educação formal em qualquer escola que houvesse, digamos, a história religiosa e os fundamentos religiosos. Então, seguindo na nossa sequência digamos, da linha do tempo, o José Manuel da Conceição já havia, digamos, dado claras indicações durante a sua de juventude, adolescência, de uma vocação religiosa. Então, em 1840, aos 18 anos, ele tinha decidido pelo sacerdócio e ele foi admitido nesse curso anexo da Academia Jurídica em São Paulo, que é, digamos, a Escola de Direito de São Francisco, hoje, que já existia, ela foi organizada em 1810, naquela região, e esse curso anexo da Academia Jurídica era o curso introdutório para quem ia seguir posteriormente a especialização jurídica. Então era necessário, digamos assim, nos primeiros 2 anos do curso de Direito Superior, que era o único existente na cidade de São Paulo do ponto de vista prático, mas onde eles estudavam filosofia, digamos, lógica, se estendiam mais no, digamos, latim, sem dúvida nenhuma, e outros elementos básicos de uma formação digamos, de educação liberal de nível superior. Então, aqui em São Paulo não havia seminário também. Então, a arquidiocese, o bispo, e para esses candidatos ao sacerdócio, eles enviavam para esta escola, esse curso anexo. E daí, nesse curso anexo, como uma curiosidade que talvez os irmãos conheçam, vamos dizer, os veteranos da escola de São Francisco, os que já estavam no curso efetivamente de Direito, chamavam essa escola do Curral dos Bichos. E daí veio talvez o nome de bicho para os que são recém-entrados em faculdade. Então era porque era o local onde entrava os bichos, os ignorantes do estudo. Digamos bastante maldade no comentário, mas foi, eu creio que daí as origens dessa expressão ainda existente hoje aqui no Brasil a respeito de calouros, né? E lá nesse curso da academia ele se aprofundou bastante na filosofia, digamos, na literatura clássica grega, digamos, depois de algum tempo aí, aliás, mesmo desde a época da escola do mestre Jacinto, era esperado que as crianças decorassem temas e viessem discutir mais tarde com o professor e debater entre si, em latim, os discursos dos grandes métodos, lá do Cícero e etc.
E aqui ele já desenvolveu bastante o seu conhecimento, e curiosamente, veja, irmãos, aos 18 anos aqui, quando ele estava entrando, ele começa a ler a Bíblia. Todavia, ele ter vivido, digamos, junto com um respeitável vigário digamos, em Sorocaba, que era uma paróquia importante na região. Foi aqui, digamos, ele registra como o início da sua leitura bíblica. E ele diz lá em um texto lá que ele fui muito devoto até os 16 anos. Depois que a religião começou a influir no meu coração, comecei a sofrer de melancolia pelo retrospecto que fazia sobre a minha vida passada. Aos 18 anos comecei a ler a Bíblia, apenas tinha lido os 3 primeiros capítulos do Gênesis, quando notei que a prática e a doutrina da igreja romana faziam oposição direta e irreconciliável com aquilo que eu amava e tinha por verdadeiro, que era o ensino da Igreja Católica. No 3º capítulo, como os irmãos sabem, é a ordem de Deus para que Adão e Eva crescessem e se multiplicassem. E a dúvida do José Manuel da Conceição foi: onde está a sustentação para o celibato do clero? Aliás, não há sustentação, há uma desobediência. Aí ele completa, em 2 anos, ele foi considerado um aluno brilhante. Em 2 anos ele completou todo o curso, não só introdutório, como também o complementar teológico, que o fazia conhecer todas as obras tomistas, todo o sustentáculo doutrinário da Igreja Católica Romana. Ele, em 2 anos, literalmente liquidou com o tema, e foi considerado, foi examinado, foi considerado como não só apto para receber o que chamam das ordens menores. As ordens menores são, vamos dizer assim, auxiliares eclesiásticos dentro do sistema sacro católico romano. É antes do subdiácono. E nesses eles têm lá uma série de categorias lá que não precisamos examinar no momento. E ele foi ordenado, ele foi já colocado e recebido nas ordens menores da Igreja Católica. E foi tonsurado. Tonsurado já é uma separação para o ministério. É um preparatório. Os irmãos lembram que foi mencionado em alguma ocasião aqui dos nossos estudos, que a tonsura, que faz uma espécie de uma coroa na cabeça, é porque separa aquela pessoa para o sistema sacerdotal católico romano. E ele não só foi admitido nas ordens menores, mas em seguida, questão de semanas ali, ele foi ordenado subdiácono. Quer dizer, aos 22 anos, ele foi inserido nas ordens sacras da Igreja Católica Romana. E, por isso, foi designado para cuidar de uma pequena paróquia na cidade de São João do Ipanema, que fica próximo a Sorocaba. Talvez alguns dos irmãos tenham, lembrado ou visto que nessa cidade de São João do Ipanema havia uma mina de ferro ali por volta, e foi instalada a primeira usina siderúrgica do Brasil, mais ou menos alguns anos antes. E para essa usina siderúrgica contrataram, um grupo de alemães e ingleses para fazer operar para instalar, para construir, fazer operar. E nessa ocasião que ele foi para lá, em 1842, a usina estava, dizem alguns historiadores lá, finalmente entrando em produção. Produzia realmente o ferro gusa, que é o ferro fundido, o início do processo siderúrgico. Estavam produzindo ali, em Ipanema. E nessa circunstância, ele se encontrou então com esses estrangeiros que estavam por lá, viviam por lá, tinham lá seu grupo de pessoas, algumas dezenas de famílias, e também na vila tinham os paroquianos, os católicos, os moradores da cidade lá de São João do Ipanema. Agora, o que diz lá o comentário dele é que ele começa a conviver com protestantes, porque o José Manuel da Conceição era uma pessoa bastante amistosa. Ele
diferente de algumas leituras que eu fiz peculiaríssimas, que eu achei contraditórias com a vida de José Manuel da Conceição, alguns historiadores ou digamos estudiosos descrevem o José Manuel da Conceição como uma pessoa depressiva e que isolada. Me pareceu um brutal e equívoco de interpretação. E ele não, era uma pessoa bastante amistosa, que atuava com muita facilidade e procurava o contato com as pessoas. Então, nesse caso, ele procurou lá os moradores da região, que eram estrangeiros, e eram protestantes. Foi até, digamos, mais em seguida eu vou fazer um comentário aqui, mas nesse contato dele, com uma curiosidade bastante intensa, típica dele, ele conviveu com esses ingleses e alemães, e ele fez um acordo lá com os alemães, em que ele ensinava português e os alemães o ensinavam alemão. Em 2 anos ele estava dominando o alemão e inglês também, tanto assim que ele começou a ler a literatura, a extensa biblioteca que os alemães tinham ali, e literatura não só clássica, mas de muita literatura reformada evangélica. E ele também acompanhava de perto a vida dessas pessoas, e ele dizia lá, descrevendo a situação, digamos, o dia de domingo entre essa comunidade. A tranquilidade da casa era impressionante, aquela gente entendia que o domingo era o dia à parte, sobre o qual não tinha direito, nem passeios, nem jogatinas, nem bebedeiras, leitura da Bíblia e de livros religiosos, descanso e convívio familiar. E aí a conclusão dele, e eram protestantes. Então essa é interessante, e ele, digamos, sacerdote da Igreja Romana. Bom, aí, seguindo na nossa história, ele em pouco tempo foi ordenado diácono, o presbítero vem em seguida. Ele foi ordenado diácono, que é um grau já superior, com autoridade inclusive para certos sacramentos, não da Eucaristia, mas para certos sacramentos, casamentos, etc., ofício fúnebre, mais algumas coisas, confissão. Confissão é sacramento, quer dizer, obrigação lá da Igreja Católica, ele poderia ouvir confissão, etc. Então ele é ordenado e retorna para Sorocaba, eles o deslocam de lá. Aí a sequência interessante na vida do José Manuel. Ele fica lá em Sorocaba, que inclusive era próximo lá do tio-avô dele, atuou durante algum tempo lá na igreja. E aí ele faz uma série de comentários muito interessantes. Eu sugiro aos irmãos, por exemplo, um livro bem interessante de se ler, é este aqui, José Manuel da Conceição, e a Reforma Evangélica, que está aí, digamos, publicado, o autor é conhecido, o reverendo Boanerges Ribeiro, e é um estudo objetivo, relativamente curto, a respeito desse processo, digamos, dentro da vida de José Manuel da Conceição e digamos, na região aqui do sudeste aqui do Brasil, e trata de muitos temas particulares e datas dessa ocasião. Ele foi ordenado em 1845 presbítero. Agora, esse é o penúltimo degrau dentro da categoria, digamos, das ordens sacras. O último degrau é o bispo. Então, na Igreja Católica Romana, eles têm o subdiácono, diácono, presbítero e bispo. Acima desse grau, o cardeal, por exemplo, é bispo, ele não tem uma ordem superior a essa. O papa é bispo, ele não tem uma ordem superior ao do bispo. E o bispo tem a autoridade para ordenar todos os demais, o presbítero, o diácono, ou seja, a entrada na Igreja Católica, no clero. E irmãos, lembrando, na Igreja Católica, igreja é o clero. Os demais participantes, digamos, os adoradores, são os fiéis. E os fiéis não são igreja. Igreja é o clero. Então, e eles sobrevivem espiritualmente por dotação do clero. O clero, a igreja, dá-lhe alimentação espiritual e os admite ou rejeita para a salvação, é o clero. Já os membros do clero, irmãos, têm a salvação assegurada. Então, é um sistema não bíblico, sem dúvida nenhuma, numa interpretação muito peculiar do cristianismo. Mas, aí voltando a essa questão, ele foi ordenado
presbítero e foi designado para Limeira. Na cidade de Limeira ele passou ali 3 anos, foi muito bem recebido, e os fiéis, os párocos da cidade de Limeira, até pediram, porque era uma cidade que ainda estava sem o pároco, sem o vigário permanente, digamos, o concursado, como era o tio-avô dele, lá em Sorocaba. Então era um local em que o bispo periodicamente designava algum padre, algum diácono para cuidar da igreja, ou retirava. E os fiéis lá de Limeira se agradaram muito do sermão dele, da maneira com que ele cuidava da sua paróquia e dos crentes, e pediram ao bispo que fosse feito um concurso, e eles já até solicitavam que indicasse e incluísse o nome de José Manuel da Conceição para ser um dos candidatos. Eu em seguida vou fazer um comentário. A conclusão do bispo foi removê-lo para uma outra cidade imediatamente, e não foi colocado, outro na questão. E ele de Limeira foi designado para Piracicaba, que na época chamava a cidade de Constituição, provavelmente aqui durante esse período de 47, e em seguida ele foi, 3 anos depois, mandado para Água Choca, que era Montemor. Aí nesse período de 47 a 50, ele fez um comentário que eu anotei aqui. Dizia o José Manuel da Conceição: eu estava destinado ao sacerdócio, mas a leitura bíblica e os meus contatos com os protestantes me tornaram um mau candidato e depois um pobre, muito pobre padre católico romano. Todos os outros padres, exceto o bispo, me chamavam de padre protestante. Ou seja, o ensino dele, e ele diz em outros textos, o ensino dele, ele aproveitava muito do que ele tinha aprendido naquela literatura reformada que se iniciou lá em São João do Ipanema. E ele continuou comprando e obtendo livros, algumas vezes até de maneira meio, digamos assim, subversiva, vamos dizer, ou não muito clara, trazendo livros da Europa e de outros lugares a respeito da reforma, porque a entrada de livros dessa natureza aqui no Brasil não era aceita razoavelmente. Talvez o bispo pudesse fazer uma importação direta ou alguma coisa como essa, para fazer alguma crítica ali, eclesiástica. Mas agora, em geral, isso, a menos que sendo estrangeiro e trazendo a sua própria bagagem, a literatura reformada aqui no Brasil era praticamente desconhecida. E ele começou a trazer esses livros, começou a ler, começou a se instruir, e os seus sermões, a sua instrução dentro da Igreja Católica o levaram a ser nominado de o padre protestante. Aí ele vai para Ubatuba, nessa sequência, né? As igrejas iam, as paróquias iam apreciando o trabalho dele como pároco e pastor, e o bispo ia designando para outras paróquias, tirava de lá, e sem dúvida para reduzir a influência dele, dentro da religião dos seus fiéis. Aí ele é designado para Taubaté em seguida, em 1856, aí em 57 vai para Santa Bárbara, antes da vinda dos imigrantes americanos. Os imigrantes americanos vieram por volta de 1865, 66. Aqui ainda era uma cidade, típica do interior de São Paulo, durante o século XIX, meados do século XIX. E aí ele foi designado para Limeira, onde ele também teve muito boa aceitação, e finalmente, 2 anos depois, foi para Brotas, finalmente, porque vem aí um comentário em seguida. Então, em 18 anos, ele foi desde São José do Ipanema até Brotas. Cada 2 anos, mais ou menos, ele sofria uma mudança de paróquia, e a mudança se dava não porque ele estava, era um clérigo, um pároco sem interesse ou de pouca atividade, mas era pela má fama que ele ia ganhando como sendo o padre protestante.
Aí não ficou boa aqui a questão. Aqui é um pedaço digamos, um desenho aqui do sudeste, aqui da região do estado de São Paulo. Aqui vocês podem ver, então são as paróquias de José Manuel da Conceição. Aqui é a cidade de São Paulo, aqui é, digamos, São João, aqui é Ipanema, aqui é Sorocaba, e aqui vão as demais cidades que ele atuou. Então aqui nós temos, deixa eu ler aqui digamos, a lembrança. Aqui é Montemor. Aí em seguida mais para o norte tem Piracicaba, aqui que ele também passou, Limeira, aqui é Brotas, aqui é Taubaté, aqui é Ubatuba. Então ele ficou em várias regiões e de certa maneira estabeleceu digamos, um importante circuito de pregações mais tarde para ele, que ele seguia essa rota de pregações. Bom, aqui uma lembrança também, irmãos, aqui é o Mosteiro de São Bento, em São Paulo, em 1862. Digamos, esse tranquilo rio que aqui passa é o Vale do Anhangabaú, e é exatamente no lugar que está hoje o Mosteiro de São Bento. Isso era a cidade de São Paulo, 1862, ali na região hoje que é considerada central. Então isso daqui era no tempo do José Manuel da Conceição, quando ele estava agora chegando a Brotas, que é mais ou menos a conclusão, ou digamos, a etapa final da sua vida eclesiástica na vida, digamos, na Igreja Católica Romana. Mas esse ano era bastante interessante. Era uma outra cidade, considerada uma cidade importante no Brasil, mas realmente uma pequena cidade para as nossas considerações. Bom, em 1863, então, lá em Brotas, no primeiro semestre desse ano, ele pede o afastamento ao bispo das suas funções sacerdotais. E por que ele pede isso? Ele pede isso porque ele concluiu que ele não tinha mais convicções nem condições de prosseguir naqueles atos com o qual ele discordava. Ele não aceitava o sistema católico romano, digamos, dessas ordens e da missa, do sacrifício continuado de Jesus Cristo na cruz, porque alegam, digamos, os estudiosos católicos romanos que a missa não é um novo sacrifício, é a continuação. Quer dizer, ou seja, Jesus Cristo está na cruz até hoje, vai continuar na cruz até algum momento que os teólogos da Igreja Romana concluam que terminou a sua oferta. Então, ele pede afastamento e o bispo dá. Ele passa a ser o que chamam o vigário de vara, que é uma espécie de, digamos, de cartório, de cartoriante. Ele cuidava dos registros de documentação. Na Igreja Católica, todos os registros de nascimento, morte, propriedades eram feitos através da Igreja Católica, e o vigário da vara, que era uma espécie de uma área jurídica, ele cuidava de todos esses assuntos, e ele ficou com essa responsabilidade durante algum tempo. Nesse ano, isso aí foi, quem sabe, maio de 1863. Em 1863, de novembro, o Blackford, atendendo um convite do Schneider, que estava lá naquela região de Rio Claro, não necessariamente em Brotas. Lembra lá que, digamos, na aula anterior, nós ouvimos a respeito do Schneider e da designação para ele cuidar, ou tentar, digamos, angariar ali, ou ajuntar os descendentes dos alemães luteranos que tinham ido para aquela região, não para a colônia, digamos, oficial do governo, mas para fazendas e serem colonos de fazendas particulares ou outras por ali. E o Schneider se encontrava naquela ocasião e o Blackford, que era bastante atuante aqui no estado de São Paulo. O Simonton ficou, digamos, não exclusivamente, mas muito dedicado ao Rio de Janeiro. O Blackford ficou cuidando aqui do estado de São Paulo, depois o Schneider também. E irmãos, os que estudam e se interessam digamos, esse tema da história, essa região do estado de São Paulo, aqui, a cidade de São Paulo, Vale do Paraíba, interior, foi uma região que teve uma reação bastante vigorosa ao Evangelho logo digamos, na ação missionária que Simonton se iniciou.
O Rio de Janeiro era a capital federal, era a grande cidade aqui do Brasil, digamos, seguida por Salvador, mas era perfeitamente compreensível a presença de Simonton por lá. Mas a reação ao Evangelho foi muito positiva na cidade de São Paulo e também nos arredores, depois para o interior, até mesmo indo até Botucatu, etc. Então, designaram Blackford, e depois, em seguida, veio o Schneider, como nós já vimos. E então Blackford foi lá a Rio Claro, que era, digamos, a área de influência lá e de presença do José Manuel da Conceição, e ouviu do Schneider e de outros que existia lá um padre que era designado, chamado de padre protestante, mas era padre mesmo. E o Blackford, um indivíduo bastante sagaz, foi imediatamente procurar esse padre para conhecê-lo. Curiosamente, os seus colegas não tinham tido essa iniciativa. E eles tiveram uma excelente conversa. Foi um dia de muita informação e de muita alegria para o José Manuel da Conceição, nessa longa conversa que ele teve nessa data com o Blackford. Consequência foi que, em 19 de maio, digamos, alguns meses depois, o José Manuel da Conceição veio para São Paulo para conhecer alguns amigos, e entre esses amigos estava Blackford. E ele passou 5 dias em conversa com o Blackford. E aí, como eu havia registrado, a Elizabeth Blackford, que era a irmã do Simonton, a Lily, ela, digamos, numa dessas reuniões, objetivamente e diretamente, propõe para que Simonton abandone o romanismo e se torne evangélico. O Simonton, digamos, a Conceição registra ele que não falou nada. Ele ficou, digamos assim, estupefado ali, surpreso com a iniciativa, mas aquilo, digamos, teve consequências importantes. Ele volta em 25 de setembro. Parece que ele falou que ia pensar no caso. Então, pensou, e ele voltou em 25 de setembro, e pela primeira vez na vida dele vai a um culto evangélico aqui na Igreja Presbiteriana de São Paulo. Ele comparece a esse culto. No dia 28 de setembro, 3 dias depois, o que faz o José Manuel da Conceição? Ele toma um passo decisivo. E é interessante, irmãos, ele não consultou Blackford, não consultou a Schneider, não consultou o tio dele, que eu creio que já tinha falecido, mas nenhum dos outros pessoas que ele conhecia. Isso era uma questão pessoal, de consciência, e ele sozinho, no sentido que foi uma decisão pessoal, tomou esse passo decisivo. Diz ele num texto lá: tomei o passo decisivo de depor nas mãos do Dom Sebastião Pinto de Rego, o atual bispo de São Paulo, o cargo que a minha consciência não permitia exercer mais. Ele renuncia às ordens sacras e ao romanismo. Em seguida, ele, digamos, reunindo-se com o Blackford, também com Simonton e com outros aqui da cidade de São Paulo, ele decide declarar sua fé na igreja evangélica, e esses líderes da igreja, digamos, do movimento presbiteriano aqui no Brasil, decidem que o melhor local para ele fazer essa declaração pública seria no Rio de Janeiro e não em São Paulo. Até mesmo, talvez, por uma certa cautela a respeito da consequência, digamos, fulminante para o movimento, digamos, para a Igreja Católica Romana, de um dos seus clérigos, de um dos seus padres renunciarem ao catolicismo de forma tão contundente e pública. Então ele vai ao Rio de Janeiro em 1864, alguma semana seguinte, 10 dias depois que ele declara e renuncia ao catolicismo.
ele declara a sua fé na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Aí ele é convidado para estudar, se aprofundar na teologia evangélica. Evidentemente, as conversas de Blackford, Simonton, Schneider e os demais participantes da direção da igreja deixaram muito claro que o José Manuel da Conceição, ele definitivamente tinha vocação para o ministério da palavra. E eles o convidam, então, para que ele se torne um ministro do Evangelho. Ele estuda durante um ano, acompanhado, pelos pastores, particularmente por Blackford, aqui na região de São Paulo, alguns elementos, verificações, etc. E nessa ocasião ele faz, em 1865, em 17 de dezembro, em São Paulo, ele é ordenado ministro do Evangelho. E fez lá o seu exame no presbitério que já tinha sido organizado. Ele fez o seu sermão de prova, recebeu, as críticas e os comentários usuais numa reunião de presbitério, quando se faz o sermão de prova. Ele mesmo fez o sermão também. Um dos sermões que foram feitos nessa ocasião foi, por parte do Simonton, e ele foi o primeiro presbítero docente. Uma curiosidade: naquela ocasião e naquela época, a igreja presbiteriana aqui no Brasil e as 3 igrejas existentes ainda não tinham presbíteros regentes, eles só tinham presbíteros docentes e diáconos. Então, ele foi o primeiro presbítero brasileiro dentro do ofício de presbítero, e mais o presbítero docente. E ele foi o primeiro brasileiro ministro do Evangelho. Ele retorna, isso aqui foi no fim do ano de 1865. Em 1866, então, daqui ele retorna para São Paulo. Aqui em São Paulo tinha, pois não. Aliás, perdão, perguntas em aberto. Diga. Ele foi o primeiro brasileiro ministro do Evangelho da Igreja Presbiteriana? Não, de todo o movimento evangélico brasileiro. Não houve nenhum outro antes dele. Ele foi, por isso que eu pus aqui, primeiro ministro do Evangelho. E, as outras denominações tiveram muitos membros, e nós conhecemos e sabemos, mas brasileiro, ele foi o primeiro, protestante evangélico reformado, e o trabalho dele como ministro do Evangelho não foi, aí eu vou usar a expressão que, por favor, irmãos, vejam como qualificada, não é uma crítica. Ele não foi sectário, ele não se determinava a exclusividade do presbiterianismo como sendo a maneira de adorar a Deus. Mas ele foi realmente um ministro do Evangelho. Seguindo, então, em 1866, aqui em fevereiro, fim do mês, ele adotou o caminho da vocação. A expressão que o próprio José Manuel da Conceição usava, ele saiu pregando. Aliás, antes, aqui nesse trecho aqui da sua declaração de fé, ele fez uma afirmação muito interessante lá na Igreja do Rio, e depois relembrando disso. Aí ele dizia lá: ao som do harmônio, isso é na sua profissão de fé, ao som do harmônio de vozes humanas que cantavam hinos, eu fui conduzido a uma fonte de águas puras, e imaginem 2 anjos. Tais eram os 2 ministros de Deus, Blackford e Simonton, que velavam em meu favor. Levaram-me e me cobriram de bênçãos, e este
Foi, para mim, um momento muito solene. E ele também faz um registro muito interessante. 3 pessoas na minha vida têm eterna gratidão: o Blackford, Simonton e a esposa nobre de Blackford. Então, irmãos, ele sai pregando. Aqui é o início da evangelização de uma pessoa que era da mesma terra, da mesma gente, e ele saiu pregando para grupos, para indivíduos, de casa em casa, em sítios, em todo lugar. Ele não tem caminho fixo, ajusta a rota continuamente para falar a todos que aceitam ouvi-lo da salvação por Jesus Cristo. Aí ele também comenta de uma maneira muito esclarecedora, que ele diz: o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Dia a dia essas palavras se tornaram mais claras e tiveram mais atração sobre mim. Como despertado de um longo sono, eu sentia que se firmavam em meu espírito essas incríveis palavras, e ao mesmo tempo operou-se em mim o restabelecimento. E aí também escreve aqui o reverendo Boanerges Ribeiro, que é foi digamos, talvez o mais dedicado estudioso da vida de José Manuel da Conceição, e também com pesquisas de muito grande interesse. Ele comenta a respeito desse início de vida pastoral. Aproximava-se a hora do destino em que a jovem Igreja Nacional criaria o seu próprio método de desbravamento e propagação evangélica. A luta árdua e exaustiva das estradas, de fazenda em fazenda, o contato pessoal e direto com a pessoa evangelizada, a oração de joelhos na salinha de chão batido e, sobretudo, o poder de um homem possuído do Espírito Santo e disposto a dar a sua vida pregando a cada família, de casa em casa, de indivíduo a indivíduo, de alma em alma. Aqui novamente um pouco difícil de ler, mas nós temos aqui o trajeto inicial. A primeira viagem de José Manuel da Conceição, lá em 28 de fevereiro de 1868, ele sai andando de São Paulo, vai para aqui a região de Cotia, aí ele segue até Una, aí ele desce até Piedade, aí ele vai para Sorocaba, aí ele volta para São Roque, aí ele vai lá em Ipanema, e aí ele volta por São Paulo, parando em Cotia. Isso daqui era andando a pé. Ele andava a vida ele andou dezenas de milhares de quilômetros aqui pelo Sudeste. Eventualmente ele usava cavalo, mas como o sistema dele era o contato pessoal, ele, digamos, um veículo deixaria pessoas pelo caminho, e ele não, a todo que encontrava ele falava. A segunda viagem dele foi uma viagem fenomenal, de alguns meses mais tarde. Ele sai aqui de São Paulo, vai para Sorocaba, de Sorocaba ele vai para Rio Claro, de Rio Claro, e parando aqui pelo caminho em algumas cidades, ele vai para Brotas, de Brotas ele retorna, para em Piracicaba, faz um pequeno desvio do caminho, volta, vai até Bragança, volta para a região aqui próximo da cidade de São Paulo, vai para São José dos Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, aí chega lá e para Aparecida. Ele não se desviava desses caminhos, ele foi lá para Aparecida, ele pregava lá em Aparecida, que já era, digamos, cidade de romaria bastante importante, muito prestigiada pela Igreja Católica Romana. Ele ia lá andando, ia pregando em Aparecida do Norte. E aí ele segue, digamos, a Queluz, vai aqui a Resende, e de Resende ele vai para o Rio de Janeiro.
os irmãos têm que, uma curiosidade, nesse período de José Manuel da Conceição, digamos, a ferrovia que foi criada, digamos, no Vale do Paraíba, lá, inclusive eu creio que foi o Barão de Mauá que fez isso, ela vinha até Queluz. De Queluz ela entrava para Minas Gerais, que era, digamos, tinha lá, digamos, razões econômicas para desviar o trecho. E o trecho de Queluz para até São Paulo foi só organizado, se não me engano, foi só finalizado em 1880 e alguma coisa. Ou seja, vários anos depois que o José Manuel da Conceição havia falecido. Mas, ou seja, até aqui, o caminho era de carroça mesmo, ou digamos, cavalo, mula, ou para outros a pé, né? Então, de São Paulo até Queluz, que fica mais ou menos por aqui. Era uma boa distância ali, estimo eu que uns 250 ou mais quilômetros na época. Era uma boa andança. Agora, para o José Manuel da Conceição, irmãos, isso, digamos, definitivamente não era uma questão. Ele essencialmente fazia todo esse trajeto aqui, minha estimativa, assim, grosseiramente, é mais de 1.000 quilômetros. Se você anda por todos, de São Paulo ao Rio são 400. Então, um pouquinho mais naquela época, 500 quilômetros talvez. Então, mais esse trecho aqui, mais de 1.000 quilômetros numa viagem a pé. E era o dia a dia, e ele andando. Aí mais tarde tem lá algumas descrições a respeito da situação de saúde dele, em que ele reclamava que tinha muitas feridas, etc., provavelmente no pé, e digamos porque ele andava sem cessar. Digamos, essa questão da saúde dele era uma questão importante. Ele não era um homem pequeno nem frágil, era um homem encorpado, forte, grande. Ele falou que tinha uma voz excelente para pregações. Era um indivíduo de uma maneira de apresentar a sua argumentação, a sua apologia, digamos, aos textos bíblicos, a sua explicação a respeito de Jesus Cristo, de uma maneira muito cativante. Então era um homem muito hábil, e o que me chamou a atenção, muito amistoso, muito fraterno, e procurava pessoas. Ele não se isolava, ele não, digamos, não se, mesmo nos momentos que todos os crentes de nós, eu não vou entrar em detalhes aqui a respeito das dificuldades e questões que ele viveu dentro do período, digamos, de sua missão evangélica, mas sem dúvida ele teve tristezas. Mas realmente o que eu não usaria era que ele definitivamente não era depressivo. E ele era um indivíduo muito contrário aos depressivos. Ele era um homem decidido, ele não mudava, ele não desistia, ele seguia o caminho. Outras viagens também deles, aqui no mapa um pouco mais distante, isso daqui é o sul de São Paulo. Ele foi até Ponta Grossa, Castro, no sul, nas suas andanças. Em Minas Gerais ele foi até lá, a região do interior do sul de Minas, foi lá em Campanha, lá da Princesa, que é uma cidade mais, digamos, dentro da região do sul de Minas. E também ele foi aqui para o litoral norte, pregava aqui, um trajeto dele era por aqui. Ele trabalhou nisso durante alguns anos, foram 7 anos mais ou menos. Um ano ele ficou fora, que nós vamos ver aqui, mas durante o outro período dele, o trabalho dele foi de evangelizar. Foi um evangelizador. Ele foi o evangelizador que saiu para reformar a religião no Brasil, aqui digamos, dessa região do Brasil. Bom, em 1867, digamos, pois não, tem um microfone, por favor? Como é que seria o sustento dele na viagem? Perdão, eu não entendi. O sustento dele na viagem. Essa é uma pergunta interessante. Qual é o seu nome, irmão? Adriel. Então, Adriel, eu vou tratar disso um pouquinho mais adiante. Mas foi um ponto interessante que foi trazido aqui, que é uma questão muito relevante. E aí eu vou colocar aqui, em função da sua pergunta, eu vou colocar aqui vamos dizer, um apêndice. Quando o José Manuel da Conceição se apresentou depois, digamos, ao presbitério e também, digamos, ao próprio
Blackford, um dos temas que ele comentou com Blackford, foi que ele estava preocupado como ele ia se manter. Porque ele era, digamos, ele tinha uma remuneração constante, ele era um funcionário público bem remunerado, tanto assim que ele tinha comprado sítios para ele e para outro, tinha recebido heranças, e ele se deu, digamos, um homem inteligente e capaz, falou assim, vou renunciar, obviamente, perco as minhas côngruas, que é o nome que se dá para pagamento de sacerdócio e de pastores. Então, perco as minhas côngruas e todos os direitos que eu tenho a respeito de remuneração. E aí ele perguntava para o Blackford, eu estou preocupado, como eu vou viver quanto a isso? O Blackford não deu uma resposta específica, falou assim, que Deus proverá, que ele não se preocupasse, e que, mas para um indivíduo que estava acostumado a receber, vamos dizer assim, o salário todo mês, esse tipo de informação é desconcertante, não é? É um pouco, digamos, inesperado. Pois bem, então, mas ele não serviu de obstáculo, ele continuou. E o que ele tinha reservas, o presbitério, e durante digamos, nós vamos ver durante um período, o apoiou financeiramente, mandava auxílio, mas eu vou até comentando, quando chegou, digamos, na parte de conclusão da sua carreira de evangelista, o que se tem registro é que ele tinha doado todos os seus bens, não tinha reserva e vivia do dia a dia, inclusive por certa dificuldade de receber ou de comunicação do presbitério com ele. Ele saía a pregar e recebia alimentação pelo caminho. Obrigado. Então, sem dúvida, nos serve de orientação que o processo de crescimento espiritual e santificação é para todos os crentes. Quer dizer, os missionários, os pastores, todo e qualquer filho adotado por Deus, ele tem que crescer espiritualmente e crescer na confiança em Deus. E pelo que se pode acompanhar na vida de José Manuel da Conceição, isso ocorreu na vida dele. Bom, seguindo então, nessa questão, em 1867, o Correio Paulistano publicou a circular Sentença de excomunhão e desautoração do bispo de São Paulo contra o padre José Manuel da Conceição. Bom, aqui ele foi, digamos, depois de algum tempo, essa decisão tinha acontecido durante o ano anterior, 1866, mas só foi oficializada e feita circular em 1867, durante um mês antes, mais ou menos, dessa publicação. E aí foi a excomunhão dele, e a desautoração é a retirada da autoridade de sacramentos, de ser o sacerdote. O clero tem a porta de entrada nos céus, então eles retiraram dele a chave. Então dizia assim, agora não pode mais abrir a porta, quem digamos, não tem mais autoridade. O bispo cassou essa autoridade, que é um procedimento, e foi fruto de um processo eclesiástico regular dentro do bispado da Igreja Católica. Não foi nada excepcional, foi aplicado absolutamente a legislação eclesiástica católica. Então ele foi excomungado. Aqui a excomunhão foi declarada a sua condenação ao inferno e retirada, digamos, a chave de entrada no céu. Ele fez uma resposta no mês seguinte, que foi publicado no Diário de São Paulo e Correio Paulistano durante algumas semanas, porque a circular aqui do bispado foi uma circular que hoje seria de mais ou menos uma página e meia, duas, digamos de um A4, né, uma declaração como essa. A resposta do José Manuel da Conceição foi uma resposta a um tratado evangélico. Diversas páginas. O livreto que foi publicado lá em 1880 e alguma coisa, digamos, anos depois que morreu José Manuel da Conceição, era um pequeno livreto lá, um opúsculo que tinha umas 20 páginas ou 30, não me recordo bem, mas eram diversas páginas e excelente tratado teológico e explicativo,
que eu sugiro para os irmãos que procurem e leiam. Isso vale a pena fazer, inclusive, estudos específicos, talvez até na nossa escola dominical, a respeito disto. E ele continua a viajar. Estamos em 1867. Aí ele viaja sem cessar, ele continuamente. E vai pregando Jesus Cristo, o Salvador, pelos caminhos. A saúde dele fica muito abalada, tem toda uma série de registros. O Simonton e o Blackford, que eram companheiros, inclusive algumas vezes acompanhavam nessas viagens, particularmente o Blackford, acompanhava algumas vezes o José Manuel da Conceição nessas viagens, nesse período. E eles convencem o José Manuel da Conceição que ele precisava efetivamente de um tratamento sério da saúde. E o que acontece é que em 3 de agosto, isso foi digamos ali no fim do primeiro semestre desse ano, de 67, acho que foi junho mais ou menos, eles começaram a conversar sobre isso, e no início de agosto ele sai do Rio e vai para Nova York, e chega lá em 12 de setembro, e inicia o seu tratamento lá na região. E isso lá em Nova York, ele conhece também, leva uma carta de apresentação para o departamento de missões lá da igreja americana, ele conversa com pessoas lá da igreja, ele tem lá e é bastante bem recebido nos Estados Unidos, eu creio que, assim, ele visita com Chamberlain várias igrejas da região. O Chamberlain estava terminando seus estudos, é interessante, o Chamberlain foi ordenado ministro depois de fazer os estudos nos Estados Unidos, mas ele estava terminando seus estudos lá nos Estados Unidos, o Chamberlain, e ao mesmo tempo fazendo uma campanha para obter fundos para construir a igreja do Rio de Janeiro, a primeira igreja do Brasil lá, que, digamos, teve início a construção naquele período, no fim do século XIX. E o José Manuel da Conceição acompanhou em várias igrejas, e ele aparentemente era um extraordinário, muito eficaz e pregador. E ele falava muito bem alemão. Ele, inclusive, pregou em alemão lá em Rio Claro para a colônia, falava inglês muito bem e também, obviamente, português, afora o latim, que poucas pessoas entendiam, mas ele também poderia, provavelmente, pregar em latim. Mas, de qualquer forma, ele visita essas igrejas com Chamberlain e ele é incentivado lá pela igreja lá dos Estados Unidos, o departamento de missões, que cuidava de coisas, para ele e conhecer e fazer visitas às colônias portuguesas evangélicas. Talvez alguém tenha mencionado, eu acho que eu mencionei uma vez, que o Calley, quando ele foi, ele e os crentes lá da Ilha da Madeira foram expulsos e foram perseguidos na Ilha da Madeira, a maior parte deles, que já eram centenas de crentes e talvez milhares na Ilha da Madeira, que se converteram, digamos, no trabalho do Calley, lá, digamos, em 1840 e tantos, eles foram, a maior parte, para os Estados Unidos ou para as ilhas do Caribe de origem, digamos, de colônia reformada holandesa. Eles estabeleceram por lá. E lá nos Estados Unidos tinha uma colônia importante que fica lá em Rhode Island, que alguns de vocês, talvez quem viajou por lá, possa ter encontrado, mas essa colônia lá em Rhode Island é essencialmente de portugueses, que eram os pescadores que faziam base lá nos Estados Unidos para pescar lá, o bacalhau e tudo mais. Eles eram a maior parte deles eram católicos. Então a colônia dos protestantes foi se estabelecer no meio lá dos Estados Unidos, em Illinois. E ele foi convidado para ir a visitar essa igreja. E eram centenas, não eram igrejas grandes, não era uma colônia com alguns, 20, 30, eram centenas. Ele comenta num dos cultos que ele dirigiu que tinham mais de 400 pessoas naquela igreja, de crentes portugueses, que aliás ficaram surpresos a primeira vez de ver subir alguém no púlpito e começar a fazer um sermão em português, que eles entenderam, digamos, com grande clareza. E ele fica lá, nessa região do Illinois por 8 meses, cuidando do rebanho que estava, digamos, deveria ter algum tipo de pastor, mas não era, falando português ou entendendo a questão da cultura, vamos dizer, lusitana brasileira. E ele era um grande conhecedor disso. Um caso interessante é que ele foi, deixa eu ver se eu comento lá no próximo, assim, ele foi veementemente
insistentemente convidado para se tornar o pastor daquele rebanho, mas com muita insistência. Realmente, eu imagino que ele sofreu uma pesada pressão, mas dizem lá nos textos dos biógrafos que ele, gentil, mas firmemente, declarou que seu chamado não era para aquela seara. Então, e ele permaneceu 8 meses, e aqui, fazendo uma comparação lá da cidade de São Paulo, né? Isso daqui, naquela época, eles estavam construindo a ponte de Brooklyn, uma obra gigantesca para nós brasileiros no dia de hoje, e estavam sendo construídos lá em 1865, é enorme essa ponte construída nessa ocasião. Estavam eles lá, digamos, isso daqui é a cidade a ilha de Manhattan, lá já com prédios altos, aqui, digamos, o bairro do Brooklyn, e aqui essa enorme construção era uma outra sociedade, digamos, realmente, a impressão que o José Manuel da Conceição, ou qualquer brasileiro que morasse aqui no Brasil em 1860, chegando em Nova York, seria de perplexidade, digamos, devido ao tamanho, à grandiosidade da cidade, e mais ainda quando ele viveu lá, da estrutura e organização da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, que naquela época era uma igreja única, em 1860 ainda fiel, os presbiterianos da Igreja Presbiteriana do Norte e a do Sul. Hoje em dia, a Igreja Presbiteriana, que digamos, a sucessora lá da Igreja Presbiteriana do Norte, não é uma igreja irmã, é uma igreja que eu considero como herege, mas, digamos, naquela ocasião, grandes pastores, mestres, o próprio Simonton, um exemplo de fidelidade doutrinária. E o Blackford, e o próprio Chamberlain, quando ele voltou depois de estudar lá nos Estados Unidos, o Schneider, que foi, digamos, fez o curso de teologia lá nos Estados Unidos, homens crentes e fiéis às Escrituras. Hoje, irmãos, se forem para os Estados Unidos, antes de entrar numa igreja lá que diz Igreja Presbiteriana, PC USA, examinem com muita atenção ali, porque eu não consigo tomar Santa Ceia naquelas igrejas. Aqui é uma cidade, Broadway, digamos, 1865, uma cidade ativa, com ônibus, digamos, puxado por cavalos, etc., né, totalmente pavimentada, tudo mais, um pouco diferente do pátio do colégio que nós vimos aqui. Então, seguindo, um fato muito importante, os irmãos lembram que foi trazido aqui na biografia de Simonton, ele morreu, digamos, em 1867. Então, durante o período que estava o José Manuel da Conceição nos Estados Unidos, no fim ali, 6 meses depois que ele partiu para lá, 5 meses, morreu Simonton, digamos lá, Deus o chamou, e aqui em São Paulo. Aí ele diz lá que eu já tratei desse assunto, mas ele volta para a seara que ele tinha sido designado. Então ele parte em 23 de junho de Nova York e chega ao Rio no dia 20 de julho. Em agosto, nos primeiros dias de agosto, sai pregando. Nesse período aqui houveram algumas perseguições notáveis, particularmente em Lorena, por exemplo. Quando ele estava por lá, houve perseguições bastante severas. Nós vamos ver depois um caso que aconteceu lá em Lorena, interessante, não de perseguição, mas houve pessoas lá, grupos de pessoas que atacavam a igreja, crentes saindo da igreja, atacando com bordoadas, chicotadas, ameaçando digamos, literalmente, com risco de vida para os crentes. O que foi feito ali, que era o que, digamos, uma referência para nós, é que os líderes da igreja, os pastores, Blackford particularmente, também os outros, apelaram para a justiça e obtiveram total apoio e com ordem ao presidente da província de São Paulo que tomasse providências para defender o direito da liberdade religiosa, que era constitucional no Brasil. Então, aqui voltando, então ele volta aqui para São Paulo, lembrando lá da Manhattan e Nova York, ele voltou aqui para a cidade de São Paulo. Isso daqui, os irmãos, digamos que alguns devem conhecer o centro de São Paulo, tem um lugar lá que chama-se Ladeira da Memória. A Ladeira da Memória fica ali, digamos, mais ou menos no fim da rua 7 de Abril e, digamos,
cruzando a Xavier de Toledo, que é a continuação da Consolação, quando chega lá dentro da cidade de São Paulo, do centro de São Paulo, e a rua que vai dar de frente para o Teatro Municipal. Então, aquela é a Xavier de Toledo. A 7 de abril fica um pouco mais para trás, e essa ladeira da memória tinha sido construída um pouco antes ali, que tinha um obelisco ali, em homenagem lá a uma efeméride. Aqui é o Vale do Anhangabaú de hoje, está vendo? Aqui tem uma ponte, etc. Aquilo é o rio. Você desce aqui e anda uns passos, está no Vale do Anhangabaú hoje em dia. Hoje em dia é bonito até o lugar, tem lá uma pracinha com árvore, é um pouco diferente, digamos, a urbanização. E aqui é São Francisco, atravessa, sobe para o lado de lá. Então, isso daqui era o centro da cidade de São Paulo, para qual e para onde voltou, não para cá, porque ele ia para o interior, né? Então, a situação dele aqui era a grande capital nossa de São Paulo. Aí, em 1869, o presbitério que se reuniu, e ele se reunia periodicamente, 1 ou 2 vezes por ano, e se apresentava relatórios. Estava lá o José Manuel da Conceição na sua missão de pregar, e ele pregava, saindo em trajetos que, digamos, essencialmente procurava encontrar pessoas. Em julho, o presbitério Conceição, que normalmente apresentava os seus relatórios periodicamente, usualmente presente, ele apresentou o seu relatório de como ele estava fazendo, trabalhando. É longo e detalhado comparado com os demais, que são um pouco mais abreviados, dos demais companheiros, de acordo com quem estudou os registros, eram mais abreviados. O relatório do Blackford, nessa ocasião, foi maior do que o do José Manuel da Conceição. E em cada lugar que ele pregou, era o caso que ele fazia, ele indicava cada pessoa que ele tinha encontrado. Tinha 55 pessoas que tinham se interessado pelo evangelho durante essas viagens, nome de cada um e lugar onde morava, onde poderia encontrar. E por quê? Porque ele era um evangelista, e ele trazia essas informações para que o presbitério mandasse um ministro e os batizassem e formassem uma igreja. Esse era o trabalho que ele tinha identificado. Ele era um evangelizador, reformador da religião, pregando o evangelho para as pessoas, toda e qualquer pessoa. E aí ele trazia para o presbitério, digamos, os detalhes, quem tinha se declarado favorável. E houve ocasiões, em Brotas, em outros lugares, que isso foi atendido, até se organizaram diversas igrejas. O moderador, que não era nem o Simonton, nem o Blackford, era uma outra pessoa. Agora nós estamos aqui na segunda, indo para a segunda geração dos missionários que vieram para cá, e mais alguns que aderiram e que formaram o presbitério do Rio de Janeiro, que já tinha um número bom. Eu creio que talvez o reverendo possa comentar, o reverendo Ageu, eu creio que já tinha dezenas de pastores e missionários trabalhando. A missão do Brasil foi a mais bem-sucedida missão da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, eu creio que em todos os tempos. E nunca antes nem depois teve um trabalho missionário tão bem-sucedido da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos como o Brasil. Então o presbitério já tinha muitos missionários. Mandaram realmente digamos, o Departamento de Missões americanos, viu como uma grande oportunidade e promoveu, digamos, o envio de muitos missionários, e levou, inclusive, pessoas para serem treinadas digamos, instruídas, digamos, no sistema presbiteriano. Aí o moderador pede fala para o Conceição, digamos, eram várias páginas de relatório, e ele pede que faça um resumo para registro. Em 1866, quando o Simonton e Blackford e outros estavam lá antes dele viajar, o relatório dele tinha sido 3 vezes maior, com mais detalhes, e tinha sido registrado integralmente, e não só integralmente, foi proposto pelo Simonton que se fizesse uma oração de ação de graças pelo trabalho tão frutífero que estava sendo feito. E então aqui nós estamos vendo já um sinal. A missão aqui no Brasil, digamos, de origem, digamos, influenciada pelos Estados Unidos, tinha um plano missionário. E o plano missionário, que não vou entrar em detalhes, mas pode acompanhar, o plano missionário não considerava o modus operandi de evangelismo pessoal individual, de casa em casa. Era um plano missionário de concentrar em grandes grupos
E, por exemplo, a consequência principal desse plano foi o Instituto Mackenzie, foi a universidade, a escola organizada para influenciar e transformar a elite brasileira e, através dela, aumentar a presença presbiteriana no Brasil, evangélica, não? Inclusive presbiteriana. A consequência, digamos, disso é que, do José Manuel da Conceição, esse comportamento, essa decisão do presbitério não teve consequência notável. Ele continuou fazendo todos os seus planos de viagem, absolutamente obstinado e dedicado à evangelização. E ele continuou trabalhando de maneira incessante, dando a impressão que ele, veja, nas viagens que ele ia a pé, litoral norte, até Angra dos Reis, até Ponta Grossa, sul de Minas, digamos, adiante de Campanha da Princesa, as rotas do interior de São Paulo, todas aquelas que eu mostrei, viajava sem parar, pregando. Ele definitivamente demonstrou um senso de urgência. Só que agora ele viaja sozinho. Aí, de acordo com, digamos, a pergunta lá do, digamos, nosso irmão que fez há pouco, o seu sustento é recebido cada dia dos que ouvem ou por serviços que ele presta para algumas pessoas. A consequência do trabalho dele é que se formam inúmeros grupos evangélicos que foram berço de incontáveis futuras igrejas. E a colocação é que não havia impossibilidade nem dificuldade maior de contatar o Simonton, porque quando havia necessidade eles procuravam, e também há registro de muita correspondência do Simonton com pessoas da igreja. Não houve um isolamento, digamos, uma retirada, digamos, do Simonton ou mesmo do presbitério, que o manteve. Ele era pastor do presbitério do Rio de Janeiro, era membro do presbitério, mas o Simonton atendeu o chamado que ele teve de ser um evangelista, e evangelista ele foi. Então, no fim desse ano de 1873, o Blackford insiste com Conceição, e ele não houve determinação do presbitério. Há um equívoco de um historiador aí que diz que houve uma determinação para que o Simonton fosse. Não, houve uma proposta do Blackford que disse que era necessário assistir o Conceição, e o presbitério aceitou assistir e deu, digamos, recursos para que o Blackford alugasse uma casa em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, para que o Simonton fosse tratar da saúde. E ele apela que ele, digamos, por comunicação e correspondência, que ele vá, inclusive pessoas que iam falar pessoalmente, encontrar com o Conceição no caminho, e o Conceição realmente está bem debilitado, e ele reconhece a necessidade de tratar da sua saúde de uma maneira, digamos, imediata. Então ele aceita esse convite para ir digamos, tratar da saúde. Aí, na viagem do Rio para o Rio de Janeiro, que ele sai de São Paulo e vai para o Rio, ele vai indo a pé lá pelo caminho, e quando chega em Queluz, que era o lugar de tomar o trem para o Rio de Janeiro, ele tinha lá, e aí uma das características do José Manuel da Conceição, é que ele não dava muita importância, pelo visto, para a sua aparência, no sentido de não fazer questão que a roupa dele ficasse velha, etc. Algumas vezes em viagens, frequentemente, ele gastava o sapato, e não tinha como, digamos, comprar outro, continuava a pé, sem sapato, etc., com alguma sandália, e ele, digamos, a aparência dele definitivamente não parece com as fotografias que nós vemos das figuras principais, digamos, com uma gravata, com um colete, com um paletó, digamos, com o cabelo bem penteado, uma barba bem feita, etc. Ele deveria ter a barba bem feita, mas o estilo dele era um estilo, e ele era muito conhecido por todas essas rotas. O José Manuel da Conceição não era visto como um estranho, ele era bem recebido em todos os caminhos que ele fazia. Mas quando ele chegou lá em Queluz, em São Paulo, lá, digamos, para tomar o trem, parece que ele teve que pernoitar na estação. Algum soldado, algum miliciano ali, viu aquele indivíduo com um aspecto meio digamos, maltrapilho, e imediatamente o levou para a delegacia e o prendeu. E, digamos, como era à noite, ele ficou lá preso. De qualquer maneira, ele teve que ficar alguns dias lá na cadeia, mandou lá um
digamos, uma comunicação para alguém lá do Rio de Janeiro, digamos, possivelmente, digamos, lá da igreja. Aí mandaram uma resposta dizendo que sim, ele era conhecido, era pessoa conhecida, e então o delegado lá o soltou, mas ele, para comer, pelo visto, tinha que pagar, né? E ele ficou sem dinheiro. Então ele prosseguiu a pé para o Rio de Janeiro, lá nos outros 300 quilômetros lá que ele tinha para chegar para o Rio. E próximo do Rio, lá na Estrada da Pavuna, de quem conhece lá, digamos, é praticamente dentro do Rio de Janeiro, lá na continuação da Avenida Brasil, no Irajá, ele muito fraco, ele desfaleceu e caiu ali à porta de de um comércio, de uma venda. Aí a pessoa viu aquela caído, e aí isso era o dia 24 de dezembro. Aí foi chamar lá pessoas, e havia um hospital militar ali na região, e alguém foi procurar lá digamos, o médico lá, o enfermeiro, se tinha uma pessoa caída, etc. E foram até procurar o comandante da unidade lá, que era digamos, o Major Fausto, e que, aliás, foi o primeiro biógrafo do José Manuel da Conceição. Esse Major Fausto, ele deu ordem lá para recolher e levar para o hospital, digamos, essa pessoa que estava lá caída lá na porta. E aí diz lá digamos, os estudiosos, quem tratou desse assunto e que se interessou, que ele foi levado para o hospital. Foi muito bem tratado. Digamos, ele estava realmente maltrapilho. Lavaram, deram banho, trocaram de roupa. E ele estava muito fraco, ele não conseguia falar direito. E eles deram lá diz um dos textos lá, eu creio que do Lessa, que ele recebeu um caldo muito, digamos, muito revigorante, e ele, digamos, foi colocado numa cama, e aí ele pediu para descansar, né? E ele falou que ele precisava ficar a sós com o seu Deus. Então, passa, digamos, durante aquele dia, ele fica lá descansando à noite, mas ele não resiste. Na madrugada de 25 de dezembro, diz lá digamos, o certidão de óbito, às 4 horas da manhã, que ele foi chamado à presença do Senhor. E aí que foi interessante também, que eu vou ler aqui um texto de um dos biógrafos lá do José Manuel da Conceição. Tem um trecho aqui, não é muito longo, eu vou ler, e diz lá. Então dizia: estavam feitos já todos os preparatórios para o enterro honroso dos restos mortais do José Manuel da Conceição, feitas pelos dignos senhores Honório Gurgel de Amaral, subdelegado do Irajá, Dr. Augusto Fausto de Souza, o diretor da Enfermaria Militar, e o padre Telêmaco, capelão do laboratório. Aí chega o amigo do reverendo Blackford e também do José Manuel da Conceição, que é um senhor Cândido Joaquim Mesquita, e que tinha sido enviado lá pelo Blackford, que estava preocupado com a demora da chegada do Simonton no Rio de Janeiro. Já tinha passado alguns dias lá e era para ele chegar no dia seguinte, ou coisa assim. E ele encontrou e foi procurando lá onde é que estaria o caminho, e encontrou ali no começo da viagem deste senhor Cândido, digamos, foi ao delegado e foi informado que uma pessoa havia morrido ali no caminho. E ele foi procurar nesse local e encontrou com digamos, literalmente levando o corpo para o cemitério, saindo da enfermaria. Aí ele identificou o José Manuel da Conceição como sendo conhecido, etc. Reconheceram e complementaram lá a certidão de óbito. Uma pergunta interessante também foi feita, que o Cândido perguntou se tinha alguma despesa para cobrir também, e eles falaram que não tinha nenhuma despesa que era necessária. Então é interessante essa preocupação realmente séria que nós devemos ter, que, digamos, nós temos responsabilidades e compromissos na nossa vida, e seja inclusive num momento, digamos, triste para os que ficam, digamos, como esse, nós temos que tratar das coisas que continuam a transcorrer em nossa volta, né? E aí dizia lá o texto que essa pessoa, o Cândido, agradece o nobre e generoso procedimento que foi dado ao irmão que faleceu, e que a bênção de Deus descanse sobre eles. Ele foi enterrado lá no cemitério de Irajá,
e 2 ou 3 anos depois, o bispo lá, digamos, responsável pela região, determinou a exumação do corpo daquele herege, porque estava contaminando o solo sacro do cemitério. Então, foi o delegado e as pessoas avisaram o Blackford que estava em vias de ser exumado e lançado em cova fora do cemitério os restos mortais. Aí, ele perguntou o que deveria fazer. Aí determinaram que fossem colocados os restos mortais em um caixão próprio, e ele foi transferido, as cinzas do José Manuel da Conceição, para o cemitério dos protestantes, e foi enterrado lá ao lado do Simonton, no cemitério lá que fica no anexo lá da Consolação. Agora, os últimos comentários, algumas notas relevantes. Nessas viagens evangelísticas dele com Blackford, inclusive, em Brotas, lá em 20 de outubro, foram batizadas 10 pessoas. Entre elas estão João Claro de Arruda, ex-escravo, e sua esposa Índia. Esse João Claro de Arruda era amigo de José Manuel da Conceição da época de vigário. Ele conhecia essa pessoa bastante bem. Em Lorena, cidade que teve perseguições, etc., estava lá esse grupo, e eles batizaram entre 6 pessoas também Madalena Rosa, que era uma escrava desse cidadão aqui, José Vicente de Azevedo, que 3 meses depois foi emboscado e assassinado na estrada por questões relacionadas com esse comportamento dele de liberdade religiosa, inclusive para uma pessoa que incorretamente era sua escrava. Mas a colocação é que foi feita uma investigação, aí identificaram que havia um advogado, um funcionário lá importante, e mais o padre da cidade tinham contratado o assassinato desse doutor, mas não houve consequência maior. Em campanha em Minas Gerais, uma das viagens que ele estava fazendo, ele foi atacado depois de reunião na igreja, lá num grupo, e foi abandonado como morto no meio do caminho. Mas ele foi resgatado lá por um samaritano e foi cuidado. Ele fez diversas traduções de obras em francês, inglês, alemão, compôs hinos e vários sermões para a imprensa evangélica. E a sentença de excomunhão em sua resposta pode ser considerado como o grande manifesto evangélico brasileiro. Então, irmãos, há um ponto interessante e relevante que me foi apontado aí pela Mara, minha esposa. Falou assim: o José Manuel da Conceição era um celibatário vocacionado, ele não se casou, mas também jamais criticou, e muito pelo contrário, um dos pontos que o chamou a atenção foi a ordem contrária à instrução bíblica de não se dar em matrimônio e casar os próprios, membros os presbíteros e membros do clero. Tudo bem, irmãos? Perguntas? E, continuo lá, algumas vezes num ritmo um pouco exagerado, mas o meu poder de síntese é limitado. Então, muito bem. Então, vamos encerrar a nossa aula. Eu vou pedir que o reverendo Ageu nos dirija numa oração. Pai Santo, nós te louvamos por esses ensinos tão preciosos, ó Pai, que mostram o teu poder, a tua soberania em levantar homens, em tirá-los do erro, em iluminar as suas mentes, os seus corações, para que percebam a tua palavra, como foi no caso do nosso irmão, o reverendo José Manuel da Conceição. Nós te louvamos porque o Senhor cuidou dele em todo o período e o Senhor o usou, ó Pai, poderosamente, para que tantas pessoas tivessem contato e tivessem a salvação que vem do Senhor, Pai. Ajuda-nos para que, olhando para estes teus servos do passado, que com tão poucos recursos, ó Pai, fazendo caminhadas tão longas, passando, ó Pai, por necessidades físicas, eles foram fiéis ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, para que percebamos que hoje, com tantos recursos, nós podemos fazer tanto mais. Abençoa-nos para que sejamos usados pelo Senhor. Te agradecemos a vida do presbítero Marcos, teu servo, que tem sido um instrumento nas tuas mãos. Pedimos que continue
nos edificando, falando conosco, Pai. Abençoa-nos neste dia, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.